Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, Introdução. Leitura bíblica desta quarta-feira. Mateus, capítulo 16, versículos de 18 a 20 e capítulo 28, versículos de 18 a 20. E Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 27. Porção para ler com oração. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 34 e 35. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. A palavra é a presença invisível do Senhor. Neste semestre, estudaremos o livro de Efésios, seguindo o encargo que recebemos do Senhor no Evangelho de Mateus. Nos últimos capítulos deste, vimos o sofrimento de Jesus, seu martírio, sua crucificação, morte e ressurreição. O Senhor passou por todo esse processo para gerar a igreja, que foi produzida por seu sangue derramado na cruz e também pela água que fluiu de seu lado. Na ressurreição de Jesus, a igreja recebeu o Espírito e, a partir daí, a grande comissão, como podemos ver em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Já vimos que a comissão foi dada por Deus a Cristo em Mateus capítulo 16. Cristo é o ungido para realizar uma grande missão, que não será cumprida pelo estabelecimento de uma grande religião. Jesus só se preocupou em morrer como um grão de trigo, a fim de produzir muitos grãos. Quando ele partiu, não deixou na terra um grupo religioso com milhares de pessoas, mas apenas 120 galileus orando em Jerusalém. Portanto, sua intenção nunca foi fundar uma religião, mas dispensar sua vida divina. A obra de Deus é feita por sua vida e a vida de Deus vem por sua palavra. O Senhor disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como igreja edificada, venceremos as portas do Hades, e assim o reino de Deus será introduzido. Nossa comissão, portanto, é edificar a igreja, a fim de trazer de volta o reino de Deus para a terra. A fim de cumprir essa missão, nos últimos anos temos saído às ruas para orar pelas pessoas, deixando com elas um livro espiritual e introduzindo-as na rede de cuidado da igreja. Com esse encargo, entraremos no livro de Efésios, que não será apenas um livro teórico. A grande comissão dada em Mateus nos levará a ter equilíbrio. Vejamos as palavras do Senhor ao nos comissionar. Em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos é colocar as pessoas a quem pregamos o Evangelho debaixo do governo celestial. No mundo, elas estão debaixo do governo ilegítimo de Satanás. Por estar sob a autoridade das trevas, não têm paz e alegria, mas vivem cansadas, aflitas, angustiadas e até mesmo sem razão de viver. Contudo, ao lhes pregar o evangelho do reino, nós as colocamos sob o encabeçamento de Cristo. Elas então passam a ter um sentido na vida, assim como nós, que já estamos debaixo do governo celestial. Além de lhes pregar o Evangelho, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que estejam em união orgânica com o Deus triuno. Quando pregamos o Evangelho e uma pessoa crê, ela é batizada no Espírito Santo. Uma pessoa, ao ser batizada na água, dá testemunho para si mesma, para o mundo e para todos que a cercam, de que está se unindo ao Deus triuno. Também as ensinamos a guardar a palavra. Por um lado, temos a Bíblia, palavra Logos. Por outro, precisamos da palavra instantânea, a palavra Rema,
que sai da boca de Deus, palavra profética, e nos dá a direção. Essa palavra é a presença invisível do Senhor e estará conosco até a consumação do século. O apóstolo João testificou que, após a morte de Jesus, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e dali saiu sangue e água. Certamente João conseguiu ver esse detalhe porque estava bem próximo do Senhor. O sangue é para a redenção de nossos pecados e a água representa a vida de Deus. O Senhor, com seu sangue, comprou a igreja e, mediante a água, dispensa a vida a todo aquele que crê. A igreja é santificada por meio da lavagem de água pela palavra, tornando-se igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e sem defeito. Como nos diz Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. A água só é vista por quem está perto. E como seguimos o Senhor de perto? Pela palavra. Portanto, se você quer seguir de perto o Senhor, siga a sua palavra. Uma pergunta: o que significa fazer discípulos?